Aqui é a professora Klezewski do curso Cidade e nós vamos hoje discutir um pouquinho da língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos e aproveitem essa aula. Se precisarem fazer alguma pergunta, é só chamar pelo chat que a gente responde, ok? Então vamos começar a língua portuguesa falando de fonética. A fonética, na verdade, é o estudo dos sons. Então vamos lá, falar em fonética é falar em fonemas, é falar em som. Fonemas. Nós temos vários fonemas em língua portuguesa, mas é importante nós sabermos, nós começarmos então pelo nosso alfabeto. O alfabeto da língua portuguesa tem 26 letras. Então vamos lá. São 26 letras, das quais nós dividimos vogais e consoantes. Nós temos 5 vogais. Para entender o que é vogal, nós precisamos lembrar que o conceito de vogal é um som saindo pela cavidade bucal sem nenhum tipo de bloqueio ou interrupção. Então, quando eu digo A, E, I, O, U, o som sai livremente pela cavidade bucal, sem que haja nenhum obstáculo. Então, essa é a característica das vogais. Nós temos, em língua portuguesa, 5 vogais, e todas as vogais saem pela cavidade bucal, sem nenhum bloqueio. Ponto. Nós temos 20, vamos dizer assim, tá? 20 consoantes. Vocês vão ver que a conta vai fechar lindamente. 20 consoantes. Depois, em segredo, eu falo para vocês sobre a utilização do W como vogal, como semivogal, e do Y como semivogal também. Depois eu falo sobre isso. Nós temos, então, 20 consoantes. Qual é o conceito de consoante? É também essa expressão, essa saída de som pela cavidade bucal e ou nasal, desde que haja qualquer tipo de bloqueio. Quando eu digo B, eu falo bola. Perceberam que houve aqui um fechamento para depois eu gerar esse som? Quando eu digo teatro, eu faço aqui, ó, coloco a língua encostadinha nos dentes para fazer o T. E outras letras, ó, o S. Eu preciso que haja algum tipo de obstáculo. Então, para conceituar consoante, nós dizemos que são letras que, quando pronunciadas, quando a gente gera um som, há necessidade de um bloqueio, há necessidade de um travamento parcial, para que esse som possa acontecer. Se nós fizermos as contas, vocês vão dizer, essa professora é louca, completamente louca, porque ela disse que nós temos 26 letras utilizadas em língua portuguesa e ela me faz uma conta em que há 5 vogais e 20 consoantes e deu 25. Essa professora não entende de matemática. É até verdade, eu não entendo nada de matemática, mas por que está faltando uma letra ali, pessoal? Vejam só. 26 letras, 5 são chamadas de vogais porque tem uma situação específica, som sem bloqueio. 20 são chamadas de consoantes porque tem um som com bloqueio. E nós esquecemos, para dar 26, da letra H. Está aqui, ó, uma letra. Por que que o H é somente letra, e não é vogal e não é consoante? Quero que vocês façam em casa o som do H. Comecem aí, com exceção dos dígrafos, tá bem? Comecem aí a palavra homem, a palavra helicóptero. Pronunciem o som do H. Se você fez O de homem, você pronunciou o som do O. Se você fez I de H você falou E de helicóptero, também está errado. H não tem som. Se não tem som, não pode ser classificado como vogal, porque vogal tem um som sem bloqueio, e não pode ser chamado de consoante, porque a consoante tem um som com bloqueio. H é somente letra.
letra. As 26 são letras porque eu consigo fazer um desenho de cada uma delas. Vocês repararam que eu coloquei o A, E, I, O, U, as outras eu não coloquei, e vamos fazer o H aqui, olha. Quando eu tenho desenho, eu tenho letra. Vamos chamar de grafema, grafia, ok? Quando eu tenho grafema, eu tenho uma letra. Quando eu tenho som, eu tenho vogais e consoantes. Vogal, som, sem bloqueio. Consoante, som com bloqueio. Eu não posso classificar o H nem como vogal, porque não faz som, nem como consoante, porque não faz som. Ok? Então, fechamos a historinha das 26 letras da língua portuguesa. Para a gente lembrar, o W, o Y e o K são letras que já faziam parte do nosso idioma. De que forma? São naturais da língua portuguesa? Não. Essas letrinhas, W, K e Y, são letras de palavras oriundas de língua estrangeira. Então, nós poderíamos escrever ali what, quilo, a abreviação de quilograma, quilo, e nomes que tenham a letra I. Então, não são letras nascidas, originadas na língua portuguesa, mas nós utilizamos sempre. Vocês vão perceber nomes, por exemplo, Walter, grafado com W, Kelvin, grafado com K, e eu não me lembro nenhuma com Y agora, mas provavelmente o nome de alguém. Então, a gente tem essas letras, nós temos essas letras oriundas de outro idioma. E nós a utilizamos em casos especiais, em nomes específicos na língua portuguesa. Bom, pensar em vogal é pensar a construção da palavra. Pensar em consoante é pensar a construção da palavra. De que maneira que nós fazemos isso? Em língua portuguesa, nós temos a formação das nossas sílabas. De que forma que nós fazemos isso? Em língua portuguesa, só se forma sílaba com vogal ou com consoante mais vogal, vogal mais consoante. Que significa? Consoante sozinha, em língua portuguesa, não faz sílaba nenhuma. Então, nós temos casos muito particulares. Então, primeiro nós vamos entender aqui a divisão silábica na nossa língua, no nosso idioma. Então, nós vamos falar das sílabas. Em língua portuguesa, nós temos sílabas somente compostas por vogais. Então, lá vamos nós. Eu tenho A, B, K, T. Verifiquem que eu consigo fazer uma sílaba somente com vogal. Ok? Há sílabas formadas por vogal mais consoante. Eu digo caderno. Reparem aqui, ó. Em todas elas eu tenho formação de vogal acompanhada de consoante. Que significa? Nós podemos fazer a utilização da consoante em língua portuguesa numa sílaba desde que ela esteja acompanhada de uma vogal. Verifiquem. Olha aqui. Caderno. Ok? Reparem a sílaba der da palavra caderno. Eu tenho um R aparentemente sobrando, não tenho? Aqui, ó. O que acontece é que esse R, para estar nessa sílaba, está pendurado, agarrado, amarrado à vogal E. Que significa... Sozinho ele não poderia estar ali. Não existe caderno. Não tem essa possibilidade. Como eu disse, não podemos ter consoante sozinha numa sílaba. Então, toda vez que a consoante sobrar ali, ela está agarrada na vogal que a antecede. Tudo bem? Ou a vogal posterior, ó, ou a vogal que a antecede. Sozinho ninguém pode.
Então, repare esse caso aqui, ó. Eu tenho palavras como essa. Gnomo, opção, pneumonia. Vamos lá. Tem uma palavra que eu adoro usar, pneuma. Aqui, ó, deixa eu trocar. Essa adoro porque nós não temos o costume de utilizar, né? Nós usamos só a diminuição dessa palavra. Pneumático. Pneumático é o pneu do carro, tá, pessoal? Da bicicleta, enfim. Vamos lá. Nessas palavras eu tenho sílabas complicadinhas. Ô, professora, como é que eu vou fazer a separação de gnomo? Por desconhecimento, alguém pode pensar que esse G ficaria, olha, ficaria sozinho e depois eu faço no e depois eu faço mo. Impossível. Vocês estão lembrados que no começo dessa fala, eu disse que em língua portuguesa as consoantes não podem ficar sozinhas, não podem ficar sobrando. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu começo com o G e vou olhar. E o G não está associado a nenhuma vogal. Qual é a vogal mais próxima? É essa. Então, a primeira sílaba é essa aqui. Gno. Ah, professora, não acredito. Isso tudo, que coisa feia. Não faz mal. O que eu preciso observar é que esse G jamais, em língua portuguesa, jamais pode ficar sozinho. Portanto, eu vou pendurá-lo à próxima vogal. Só que entre esses elementos, o G e o O, eu tenho a letra N. Faço o quê? Jogo fora? Se jogar fora, eu vou alterar a palavra. Eu vou ter gomo. E não é isso que eu quero. Então, tudo que me faz chegar ao O tem que estar juntinho. Olha lá, o G, o N, O. Onde é que as letras G e a letra N estão grudadas? Na vogal O, que vai ser a base, o sustentáculo daquela sílaba. A outra, moleza, né? Idem. Eu tenho a palavra opção. Não é opção não, tá, gente? Ninguém tem opção nenhuma. Opção, ok? Então eu vejo, olha aqui, eu tenho uma vogal, que delícia. A vogal é sustentáculo, é base? É. Quem está junto dessa vogal? O P, op. Pode ficar assim, pessoal? Claro que pode, porque esse P, assim como aquele R, este P está sustentado na sílaba pela vogal anterior, op. Muito bem? Na sequência, eu tenho o conjuntinho são. Esse C cedilha está pendurado na vogal nasal A. Já já nós vamos falar sobre nasal e oral, ok, pessoal? Então, olha aqui o que foi que eu fiz. Segurei a pobrezinha na vogal relativa a ela. Vai acontecer aqui mesma coisa. Na palavra pneumático, que tem como redução a palavra pneu, que nós utilizamos muito, muito e muito. Vamos falar aqui, ó, pneu. Ah, eu vou comprar um pneu. Eu não sei o que é um pneu. Eu conheço pneu, pneu. Lá vamos nós. Então, ó, o P, o que eu vou fazer com esse moço? Não tem vogal, ele não pode gerar sílaba. Qual é a próxima vogal? É o E. Mas entre o P e o E tem um N. Professora, o que eu faço? Joga fora? Não. Vamos nós. Coloca o N aqui e a vogalzinha do lado dele. Pneu, eu falo pneu ou eu falo pneu? Pneu. Aqui eu tenho uma coisa que vocês vão conhecer já já, chamada ditongo. Então, esse U faz parte dessa sílaba. Tanto é que quando vocês vão comprar, o papai vai comprar, vocês compram pneu. Monossílabo. Professora, não acredito. 4 letras. E eu tenho só um monossílabo? Sim. Aqui tem um ditongo, ditongos não se separam. Aqui nós temos esse PN, que não podem fazer sílaba sozinho. Juntou todo mundo,
abraço, uma sílaba só. E aí o restante vocês já sabem, né? Mático. Ok. Para fazer uma correçãozinha, eu vou chamar uma palavra que a gente usa de maneira muito, muito errada. Algumas pessoas dizem que quando nós estamos em apuros, precisamos procurar os advogados, não é isso? Vamos lá. E aí, de forma muito incauta, quer dizer, sem perceber, nós dizemos advogado. Senhor do céu, Senhor da glória. Não façam isso, queridos. A palavra advogado não vem aqui, ó, na primeira sílaba, carregada de uma letra E. Então não existe AD. Eu digo ad. Advogado. Como é que faço a separação dessas sílabas? Lembra? O A faz sílaba sozinho. E esse D está pendurado em quem? Naquela vogal posterior ou na vogal dele aqui, ó, coladinho? Na vogal dele coladinho. Aqui, pessoal, ó, na vogal dele coladinho. Não precisa avançar. Não precisa avançar. Então a divisão é ad. Depois vogado. Ok? Como é que ficou isso aqui? Vogal se basta numa sílaba e ela resolveu agregar a ela, carregando ali de mochilinha, a consoante subsequente. Pronto, resolvemos a sílaba. Mesma coisa vem com a palavra psicólogo. Ah, eu vou ao psicólogo. Não tem psicólogo. Eu nem sei que profissão é essa. Tudo bem? O correto é ps, de quase um psiu. Tudo bem? PS juntinhos fazem ps. Então eu digo psicólogo. Tudo bem? Vamos lá. Durante o nosso papo aí, eu disse que nós precisamos falar de algumas questões específicas. Ainda em relação à fonética, mas para formar as nossas sílabas, nós precisamos conhecer uma piramidezinha. Precisa decorar o nome da pirâmide, não. Nós precisamos saber aqui, ó, onde é que estão as nossas vogais. Por que às vezes nós chamamos aquela letrinha de vogal e por que às vezes nós chamamos de semivogal, que vão gerar os nossos ditongos? Vamos ver só. Nós temos uma pirâmide, eu vou fazer um pouquinho maior, dividida em 3 partes, ok, pessoal? 3 partes, a nossa pirâmide vocálica. Vamos chamar dessa forma, tá? Não é isso, mas vamos lá. Pirâmide vocálica. Esse nome fica fácil e ninguém fica desesperado. Em língua portuguesa, eu vou repetir isso, gente, porque algumas vezes acontecem alguns fenômenos em outros idiomas que não conferem com a língua portuguesa, tá? Então eu vou dizer para vocês, em língua portuguesa, nós fazemos dessa forma. Então na pirâmide, eu tenho uma letrinha chamada de vogal verdadeira e absoluta. Chama-se A. A é sempre vogal. Então, de um lado ou do outro, a gente escreve aí, ó, vogal. O A vai ser sempre vogal. O A sozinho é vogal. O A unido a outra vogal vai ser sempre a vogal. E quem estiver com ele vai ser chamado de semivogal. Que significa? É falado, é expressado de maneira mais suave, menos força. Então, vamos lá. Letra A, sempre vogal. Se eu escrevo eu espero que a letra esteja suficientemente grande para que vocês possam visualizar aí, ok? Imaginem que eu escrevo pão. Imaginem que eu escrevo painel. Suficiente. Vamos lá. Nessas duas, eu tenho, vou pegar uma outra canetinha para fazermos um destaque. Eu tenho a letra A, a vogal A, associada a um O na primeira e a um I na segunda.
Regra de ouro da língua portuguesa. Não podemos ter duas vogais na mesma sílaba. Vamos comentar assim como se fossem líderes de Estado, tá bem? Cada um terá o seu lugar à mesa, cada um terá o seu lugar no camarote, cada um terá o seu lugar numa mesa de reuniões. Então, se eu tenho aqui a Rainha Elizabeth, eu tenho o presidente Bolsonaro e eu tenho o presidente Trump, eu tenho que colocar cada uma dessas autoridades num lugar de destaque. Acontecerá a mesma coisa com as vogais. Vogais não se permitem dividir lugar. Cada uma fica numa sílaba. Prestem atenção. Cada vogal fica em uma sílaba diferente da outra vogal. Quando eu escrevi aquelas palavras aqui no quadro, e que cada vogal ficou numa sílaba, cada uma delas é uma vogal verdadeira. Tudo bem? Vou colocar mais uma palavrinha aqui para facilitar então o que eu quero. Mais uma. Eu separei. Desculpa. Assim, ó. Vamos lá, pessoal. Então, eu tenho esse conjuntinho de palavras e eu vou mostrar para vocês onde é que estão as vogais. Quando eu digo pão, ó aqui, ó, pão, A, de acordo com a nossa pirâmide, é sempre vogal. Então, guarda isso aí. A é vogal. A outra, o que é? Não sei. Calma que nós vamos descobrir. Semivogal. Mas espera um pouquinho. Painel. Aqui, ó, aqui, ó, junção. No visual, eu tenho duas vogais, né? Mas quando eu vou para lá para trabalhar com isso individualmente, eu penso, bom, o A é sempre vogal. E esse I? Semivogal. Mas daqui a pouco a gente descobre como é que isso funciona. Aqui eu tenho caatinga. Ferrou. Essa palavra não serve para cá agora. Eu ainda não estou no O. Segura um pouquinho. Deixa aqui. Daqui a pouco eu venho. A palavra caatinga, pessoal, olha esse fenômeno. Eu tenho juntinhas, durante a escrita da palavra completa, eu tenho juntinhas as vogais A. E vamos lembrar. Presta atenção. A é sempre vogal. Eu disse que vogais não podem ficar na mesma sílaba. São autoridades. Cada uma tem que ficar em uma sílaba. Então, como é que eu divido caatinga? Eu tenho uma vogal bem aqui e uma vogal bem aqui. Volta comigo. Quando eu falei sobre divisão silábica, os assuntos se complementam, tá? A professora é louca, ela está indo em fonema e sílaba, fonema e sílaba. Aguenta, preciso dos dois. Vamos lá. Quando nós falamos há alguns minutos a respeito da divisão silábica, nós dissemos que cada vogal precisa ficar no seu apropriado lugar. Se aqui eu tenho uma vogal e a outra eu já disse que é semi, não há divisão. A palavra pão porta-se dessa maneira na divisão silábica. Pão. Vogal mais semivogal. Aqui, painel, pai. Como o nosso papai, tá? Painel. Também não há divisão aqui. Eu digo pai, nel. Vocês viram por que está juntinho aqui? Porque só tem uma vogal. É o A. E aqui na palavra caatinga, opa! Lembra aí, cada vogal numa sílaba, o que eu faço? Caatinga. Vamos lembrar, gente, isso aqui é um tipo de vegetação, tá? Não é essa caatinga com A só não, hein? Essa daqui um A só, caatinga. Essa tipo de vegetação, tipo de área com vegetação tal, tá? Caatinga. Bom, então vocês viram que as vogais obrigatoriamente ficam em sílabas separadas. Na palavra álcool, que não tem A, tá aqui, ó, o que eu quero, não tem A. Eu já vou adiantar, se eles são idênticos, quem é mais que quem? Ninguém. Então, quando chegar aqui, alcool, tá certo? Guarda esse O aí, não vou falar agora da escrita dele, porque eu preciso chegar até lá. Bom, se nós dissemos que A
é sempre vogal, é a perfeição, nós temos algumas que serão tratadas, às vezes, como vogal, às vezes como semivogal. É o caso, por exemplo, das letras E e O, ok? Essas vogais serão vogais verdadeiras quando estiverem em sílabas apropriadas. Quer dizer, elas forem as bases das sílabas. Mas, se elas duas, que também são vogais, vierem juntinhas da letra A, já era. Elas serão semivogais. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Serão chamadas de vogais todas as vezes em que elas estiverem numa sílaba associadas aos E e I. Porque o E, P, caramba, esquece. I e U. Por quê? O I e o U serão sempre as fraquinhas, sempre as menorzinhas, que nós vamos chamar de semivogais, sem força. Enquanto que, aqui ó, olha o O, gente. O O vai ser chamado de semivogal porque está acompanhado do A. Então, vamos pegar essa primeira mágica aqui, ó. O O é vogal, entenderam? Quando ele estiver diante de quem? Quando o O vier associado a um I ou ao U, vai ser vogal. O O, vogal. Tudo bem? Quando o E estiver associado ao I ou ao U, vogal. Tudo bem? Agora, se esses dois elementos estiverem associados ao A, serão semivogal. Ok? Semivogal. Que significa? Serão fraquinhos. Então, eles serão vogais quando estiverem associados ao I e ao U. E serão semivogais quando estiverem associados ao O. Oh, meu Deus, quando estiverem associados ao A. Então, vamos lá. Essa já serviu, vou apagar aqui. Essa eu vou deixar. Observem. Nós verificamos que nas palavrinhas coitadinho, herói, assembleia, nós temos essa junção O-I, E-I. Olha aqui, pessoal. O A ficou lá, assembleia, A. O A ficou lá sozinho. Tudo bem? Por que o A fica sozinho? Porque ele é vogal. Vamos nós. Quando eu disse coitadinho, se caísse na sua prova a necessidade de classificar esse fenômeno vocálico, você diria que quem é a vogal aqui? Claro, entre O e o I, a vogal é sempre quem? O. Olha aqui, ó. O O será vogal quando fizer relação a um I ou ao U.
Ah, não me lembro de U. Olha aqui, gente, olha. Na palavra ouro. Eu vou tirar a palavra álcool, tá? Para não misturar. Depois eu volto com ela. Vamos lá. Olha aqui. Estão vendo? Toda vez que eu associar esse O a um I ou ao U, o O, vogal. O I, U, semivogal. Então lá vamos nós. Aqui quem é a vogal? É o O. Quem é a semivogal? É o I, bem fraquinho. Aqui, quem é a vogal? Tem acento, gente, porque daqui a pouco vocês vão descobrir a classificação na acentuação gráfica, porque que esse acento está aqui. Mas o O não precisa de acento diante do I, porque o O é sempre vogal diante do I. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma vogal e eu tenho uma semivogal. Assembleia. Olha aqui, volta para a pirâmide. O E será sempre vogal quando ele estiver relacionado a um I ou a um U. Tudo bem? Não lembra? Europa. Serve essa? Serve, né? Vamos lá. Aqui, pessoal. Eu tenho um EI. Quando eu tenho esse EI, assembleia, vocês repararam que está sem acento? Nova ortografia. Valendo já faz um tempinho. Nova ortografia. Palavras com ditongo aberto na paroxítona. Nada de acento. Ok? Então vamos lá. Eu tenho um E e tenho um I. Qual das duas é vogal? Qual das duas é a vogal? É. Sempre assim, professora? Sempre. E o I? É o que, professora? Semivogal. Fraquinho, fraquinho. Olha aqui, ó. Vogal aqui, semivogal aqui embaixo, nesse mocinho. Tudo bem? Só para fechar. Palavras ouro e Europa. Aqui, ó. Olha um O associado a um U. Aqui. E olha um E associado a um U. Olha aqui, pessoal. Viram? Todas as vezes que eu tiver essa associação O, U, que eu já fiz ali O, I, tá legal? Aqui é I também. Então, toda vez que eu tiver essa associação O, U, E, U, também preciso observar. Em relação ao U, o E será sempre vogal. Ó, aqui, ó. O E diante do U será sempre vogal. Então, aqui, na palavra Europa, vogal está aqui e a semivogal, a fraquinha, está aqui do outro lado. Beleza? Vamos lá. Mesma coisa. Quando eu tiver um O associado a um U, eu tenho vogal e semivogal. Então, lá vamos. Vogal, semivogal. Ficou bagunçado aqui o negócio. Vogal, semivogal. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Então, nesses casos, eu vou ter fenômenos especiais que nós já vamos falar agora. Quando eu tiver vogal e semivogal, eu tenho ditongo. E aí você vai falar, mas e esses pobrezinhos aqui no final da pirâmide? Não serão nunca vogais? Bom, em relação a esses moços, sozinhos eles não serão vogais nunca. Serão sempre semivogais. Então, vamos lá. Esses mocinhos, vou colocar aqui, ó, semivogal, semivogal. Eles serão sempre semivogais, ok? Que significa, em relação aos demais, eles são fraquinhos. Eles, olhando para os outros, ó, serão sempre semivogais. Os outros, olhando para eles, coitadinhos, são sempre semivogais. Ô, professora, mas espera aí. Se o nome desses elementos todos, A, E, I, O, U, são vogais, como é que eles são sempre chamados de semivogais? Para um pouquinho. Há uns momentos em que o I e o U serão vogais. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de auxílio. E o auxílio chama-se acento agudo. Professora, eu não entendi. Vamos lá. Summer holiday, summer holiday, I love you.
Até aqui tudo certo, pessoal? Espero que sim. Estou tentando começar bem devagarzinho para que nós possamos entender a brincadeira. E aí vocês vão descobrir um dia que não há nada mais simples do que língua portuguesa. Ó, é sério, língua portuguesa é molezinha. Summer holiday, summer holiday, I love you. Ok, pessoal. Em que momento o I e o U serão vogais? Serão vogais quando fizerem uma coisa chamada hiato. O que é hiato, professora? Hiato é um... Nós vamos falar sobre isso novamente, tá? Mas para a aula de hoje eu preciso desses conceitos. Se alguém disser, professora, mas eu não sei o que é hiato. Calma. Stop aí. Calma, porque nós vamos falar sobre isso mais pormenorizadamente. Tá bom? Calma aí. Então, hiato é um fenômeno em que a vogal, seja ela qual for, fica realmente na posição de vogal. A sílaba é minha, ninguém se mete. Tá? Mais ou menos assim. Então, observem aqui. Hiato é a vogal, vamos lá. Vogal em sílaba isolada. Vamos colocar dessa forma. Professor, eu achei escrito de outro jeito no livro. Não faz mal. A gramática que você está usando, se for de um autor confiável, tá ótimo. Use essa teoria, se funciona para você. Eu estou tentando simplificar as coisas, tá bom? Então, vamos lá. Vogal em sílaba isolada. Vocês estão lembrados que eu escrevi K, A, tinga? Estão lembrados que eu escrevi ao, co, ol? Mas eu posso escrever sa, i, da. Posso escrever sa, u, de. Pessoal que está aí auxiliando na sala, se não tiverem assistindo, se não tiverem conseguindo ver aqui embaixo, me avisem aí, por favor, Eduardo, por favor, se alguém não estiver conseguindo ver aqui embaixo, para eu não descer muito aqui o quadro, tá? Obrigada. Vamos lá, pessoal aqui. Se eu digo caatinga e eu verifiquei que eu tenho 2 As, e a gente sabe, nós sabemos que o A é vogal, tenho obrigação de separá-los, porque a gramática diz para nós que a vogal precisa ficar numa sílaba apropriada. Ela é chique. Então, eu definitivamente sou obrigada a separá-las. Ó, o fenômeno do hiato. Então, essa vogal aqui está em hiato. Ela foi para a sílaba seguinte, sozinha. Ou acompanhada de S, tá, pessoal? Ou acompanhada de Z. E daí, depois eu falo. Tudo bem? Foi embora. Saiu. Foi para outra sílaba. Aqui. Álcool. São iguais, não são iguais? Se são iguais, é moleza da gente saber que são vogais, né, pessoal? Por que essa é melhor do que aquela ou aquela é melhor do que essa, se são iguais? Por isso também, daqui a pouco nós vamos falar sobre a acentuação. O acento das letrinhas das vogais idênticas sumiu. Por que essa tem acento e aquela não? Por que eu acentuaria aquela e essa não? Por isso, nós não temos mais o acento. Vocês repararam que aqui é um distanciamento? Ela foi embora. Ai, irmãzinha querida, tchau, adeus, eu vou para o meu castelo. Tudo bem? Cada uma no seu castelo? Então, essa mocinha fez hiato. Reparem que ela não está sozinha, ela foi acompanhada de uma consoante L. Por que eu chamo a letra L de consoante? Ah, porque ela faz um som. Ela faz um som com obstáculo. Deixa eu ver. Lápis. Verdade, vai lá em cima, puxa e volta. Viram? Consoante. Beleza. Aqui, então, houve um fenômeno chamado hiato. E essa mocinha é classificada como vogal do hiato porque foi embora. Tudo bem? Agora, se são iguais, é moleza. Hiato. E se são diferentes? Aí eu vou observar. Quando é professora, que o I é ótimo, kiwi é uma frutinha, esquece, piada. Então, em que momento, professora, o I é hiato? Ou o U é hiato? Lembra que eu disse que eles precisam de um auxílio?
Daqui a pouco alguém vai dizer, mas nem sempre vem acentuado. Eu explico depois. Agora guarda aí. Precisam de um auxílio para dizer, eu sou hiato, eu sou vogal, eu fico na minha sílaba. Eu preciso do acento. Tudo bem? Saída. Olha o acento aqui para dizer que eu sou vogal. Eu fico sozinho, eu faço ato. Aqui, saúde. Lá vou eu. Eu sou demais, eu sou eu sou sozinho. Mas sozinho eu não posso. Sozinho eu sou semivogal. Então vou pedir alguém para me ajudar que não seja uma vogal. Alguém? Aí a gramática teve a belíssima ideia, pá! Jogou um acento aqui para dizer que esse U é vogal. E aí, ó, ninguém pode se meter com ele. Qualquer coisa ele, ó, pega o acento e dá uma acentuada em alguém, tá? Lá vamos nós. Vogal também. Volta lá para o iniciozinho. Pessoal, nós temos uma pirâmide das vogais. Essa pirâmide é dividida em 3 porções. Na primeira, vogal exclusivíssima. Se estiver diante de qualquer elemento, será sempre vogal. Letra A. Aí vocês vão dizer, mas professora, em saúde tem letra A. Não é só ela que é vogal. Eu vou dizer, claro, a outra tem uma coisa que diz que ela é importante. Mas e se eu disser? Saudade, diga esse moço, por favor. Aqui, saudade. Eu disse saúde, separando, fazendo esse U ser forte. Ou eu disse saudade. Eu disse saudade. Volta aqui, pessoal. Esse A é quem? Vogal. Sempre vogal. E esse U? Não tem acento. Tá sozinho. Tá com uma expressão menor. Sal. O que ele virou? Semivogal. Beleza? Então, ó, o acento vai determinar uma entonação forte. Agora eu sou vogal. Beleza? Presta atenção nisso. Vai acontecer a mesma coisa aqui com o I, tá? Saída é diferente de saia. Saia ou saia. Sai. Quem é forte? É o A vogal, o I semivogal. Beleza. Vamos ver onde é que eu tô. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Sim, fenômenos. Tonicidade. Eu não tenho nada para dizer. Vamos nós. Em língua portuguesa, temos uma coisinha chamada tonicidade. O que significa, pessoal? Onde está a sílaba tônica, a sílaba mais forte, para que nós possamos contar as sílabas e adivinhar. Mentira que a gente não adivinha nada, tá? Tá tudo muito bem esclarecido. Nós precisamos verificar onde a sílaba tônica se encontra. A partir daí, nós seremos capazes de fazer uma perfeita acentuação gráfica. Vamos lá. De acordo, claro, com as normas estabelecidas. O que é essa tonicidade, pessoal? É verificar qual é a sílaba mais bem marcada. Então, assim, ó, sílaba... escrever sílaba desse jeito. Sinal é ótimo. Não estou falando do acento ainda. Vamos lá. Sílaba. Por falar em sílaba, se o Silas estiver assistindo, beijo, Silas. A sílaba mais forte pode ser acentuada ou não. Vamos pensar aí um pouquinho, pessoal. Vocês acreditam que há palavra que não tem a sílaba forte? Ou melhor, toda sílaba forte deve ser acentuada? Negativo. Vamos lá. Se eu disser para vocês mágica ou mágico, eu disser réptil. Vou mexer com essa palavra um pouquinho, tá? Brincar com ela, porque aqui nós temos aquela divisão silábica, tá? E vou colocar a palavra
casamento. Olha aí, pessoal. 3 palavras com motivos de acentuação e tonicidade diferentes. Na palavra mágico, mágico, eu tenho essa tônica. Na palavra réptil, eu tenho essa tônica. E na palavra casamento, eu não tenho acento. Tem sílaba tônica na palavra casamento? Claro que tem. Todas as palavras têm sílaba tônica, sílaba forte. Na palavra casamento, eu achei aqui o men. Dica, não conta para ninguém, mas se você não souber onde está a sílaba tônica, vende a palavra. Olha o casamento, viu? Vendendo a palavra, você consegue descobrir onde está a sílaba tônica. Olha o mágico, você não diz magico, magicou, diz não. Então, vende a palavra que você descobre a sílaba tônica. Então, vamos voltar lá, gente. Para falar em tonicidade, eu estou chamando a atenção de vocês para a sílaba mais forte, que não significa que tenha que ser acentuada. Todas as palavras, a partir da segunda sílaba, têm uma sílaba tônica. Então, pode ser acentuada e pode não ter acento. Então, nós vamos diferenciar acento tônico de acento gráfico. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we're drifting apart? Acento gráfico. Does you remember? Aqui, ó. Bom, acento tônico. Toda palavra tem, que significa, é a sílaba mais forte, aquela que eu pronuncio com mais ênfase. E sendo sílaba tônica, pode ou não ser acentuada. Memorizem isso. Sílaba tônica pode ou não ser acentuada. Se eu coloco um exercício e peço para que você separe a sílaba tônica, você vai apontar para mim quais são as tônicas das palavras. E aí, obrigatoriamente, você tem que assinalar em todas as palavras a sílaba mais forte. Ok? Sílaba tônica é a sílaba mais forte, que pode ou não ser acentuada. Em contrapartida, existe uma coisa chamada acento gráfico. Acento gráfico tem que aparecer na palavra. Em língua portuguesa, nós temos 2 acentos. Um é chamado de acento agudo, que vai marcar as sílabas abertas, sons abertos. Sílaba... Ai, nada disso. Agudo, a sílaba aberta. Tá certo. E eu tenho um outro acento, todo mundo sabe. Eu vou desenhar aqui porque eu sou uma idiota, mas tudo bem. Ó, esse acento, tá? Ó. E eu tenho um acento chamado de circunflexo. Esse acento vai marcar as nossas sílabas fechadas. Singular, singular. Sílaba fechada, para quem não lembra, tô de brincadeira, isso eu sei que vocês sabem, tá? Acento circunflexo é o famoso chapeuzinho da vovó. Esse mocinho aqui aparece para nos apresentar as sílabas fechadas, perdão, sons fechados. Apresenta as sílabas que têm sons fechados. Eu digo você, eu não disse você, você. Qual é o som? Som fechado ou aberto? Esse E faz som fechado, então eu uso acento circunflexo. Quando eu digo café, esse E faz som aberto ou fechado?
faz aberto. Se faz som aberto, acento agudo. Ponto? Vamos nós. Então, falando de acento tônico, nós apenas temos a sílaba mais forte. Falando de acento gráfico, obrigatoriamente temos os sinais agudo e circunflexo. Pessoal, alguns aí que já estão adiantadozinhos na matéria, ou adiantadazinhas na matéria, vão dizer assim, ah, mas eu conheço o acento grave. Para um pouquinho. Aquele amiguinho desse, mas que é virado para o outro lado, de verdade não é um acento. É um fenômeno que vocês vão entender mais tarde, quando nós falarmos a respeito de crase. É um acento que determina, é só para mostrar que ali há dois as envolvidos. Quer seja preposição pronome, preposição artigo, há dois as envolvidos ali. Somente isso. Não há sílaba tônica, porque ele é um monossílabo, e também não significa nada além de mostrar para nós que há dois as imiscuídos ali. Tudo bem? Nada mais que isso. Então, verdadeiramente, quantos acentos nós temos? O quê? Eu escutei o que você falou. O quê? Eu vou na tua pergunta. Olha isso. Eu estou dizendo, nós só temos dois assuntos. Você falou em tio. Você falou em tio. E desde quando tio é acento? Negativo. Eu ouvi você dizendo aí na sua casa. Você falou tio. Moçada linda. Tio não é acento. Tio é só um sinal de que ali há uma nasalização do som. Nada mais que isso. Tio não é acento. Só temos dois acentos em língua portuguesa. Tá? Nunca mais. Eu escutei quando você falou aí na sua casa. Nunca mais repita. Tio não é acento. Tio é só para dizer que ali tem um som que sai pelo nariz. Um som que passa pelas fossas nasais. Nada mais que isso. Vem comigo. Então, fechamos essa brincadeirinha. Vocês repararam que eu coloquei essas palavras aqui no quadro? Eu falei até que vou brincar com uma delas. Olha aqui, pessoal. Quando eu separo mágico, eu acentuei aqui, ó. Ai, que nome vai dar esse acento nessa sílaba? Regra, para nós sabermos se a sílaba é oxítona, proparoxítona ou paroxítona, eu preciso contar a palavra sempre de trás para frente. Final da palavra para o início. Se a sílaba tônica está aqui, eu tenho uma oxítona, última sílaba. Se a sílaba tônica estiver aqui, eu tenho uma paroxítona, quer dizer, a penúltima sílaba. Se eu tiver a palavra acentuada na terceira de trás para frente, oxítona, paroxítona, essa chamar-se-á proparoxítona. Nossa, professora, que palavrão. É verdade, é um palavrão. Mas ela significa que você veio na penúltima sílaba e fez a acentuação. Tudo bem? Não vou perguntar agora o nome do acento, porque como vocês viram, a gente não chegou nos acentos. Espera um pouquinho. Olha aqui. Dá para brincar aqui legal, gente. Em primeiro lugar, eu tenho a última ou a penúltima ou o quê? Professora, eu não sei. Volta aqui comigo. Vamos lembrar do primeiro momento da nossa aula de hoje. Pode haver sílaba sem vogal? Não. Então, lá vamos. Rap. Ô, professora, esse P aí não vai ficar colado no T? Minha gente, esse P de Paula, papai, pêssego, está mais perto dessa vogal ou daquela vogal? Dessa aqui. Por que eu vou carregar ele para lá? Porque na palavra gnomo você carregou ele para lá. Cacilda, antes do gno, nós não tínhamos vogal para agarrar o G. Se nós tivéssemos vogal para agarrar o G, ele ficava ali. Mas olha o que aconteceu. Eu preciso da mais próxima. Ele precisa de uma vogal. Vou me agarrar aqui. Não vou andar
braçadas para chegar e me agarrar lá no outro. Vamos lá. Então aqui, ó, primeira sílaba. Desculpa, primeira não, penúltima. Rap. Que significa esse acento? Que a sílaba é aberta ou fechada? Rap. Eu não disse rap. É aberta. Marca lá a abertura. O sinal, o acento agudo, serve para a sílaba aberta. E a próxima sílaba, professora? Tio. Tio que não é aquele tio, tá? Mas o complemento da palavra. Repararam aqui que eu fiz 2 sílabas. Primeiro eu usei o conceito de formação silábica. Eu sei que uma consoante não pode ficar voando sozinha numa sílaba. É impossível em língua portuguesa. Então ela precisa estar agarrada a uma vogal. Eu fui para a vogal mais próxima. Opa, voltei. Lembra? Coberta. Aquele R não foi embora. Ele voltou para o E que estava com ele. Fiz aqui. Agora eu olhei. Nossa, são 2 sílabas. E eu disse, nessa representação aqui, que essa palavra pode ser representada de outro jeito, depois eu falo. Nessa representação aqui, que eu optei para essa palavra, eu tenho réptil. Qual das duas é a mais forte? A última ou a penúltima? A penúltima, professora. Então, chamá-la-ei de paroxítona. Vamos já. Casamento. Qual é a tônica? É o men. Professora, mas o som fechado, não tinha que colocar um circunflexo aqui? Não, porque eu não tenho regra para isso. Nós vamos entender já. Casamento. Qual é a sílaba tônica? Oxítona. Última. Paroxítona. Penúltima. Então, a palavra casamento tem a sua tônica na penúltima sílaba. Portanto, ela tem a sílaba tônica na paroxítona. Ah, é? Mas não tinha que estar acentuada? Não nesse caso. Professora, eu não entendi. Vamos, então, à acentuação gráfica. O nome e como é que nós utilizamos cada uma delas. Eu ainda tenho tempo, a gente consegue fazer isso hoje. Até aqui, tudo bem, moçada? Tudo bem, meninos? Tudo bem? Vamos lá. Qualquer dúvida, manda perguntinha para mim. Summer Holiday. Acho que eu comecei aqui, né? Vamos lá. Acredito que tenha sido desse lado mesmo. Então, para falar de acentuação gráfica, a acentuação tônica, toda palavra tem. Toda palavra tem uma sílaba mais forte. Se eu disser casa, eu sei que a palavra casa tem como sílaba mais marcada K. Então, a palavra casa é uma paroxítona. Não é acentuada porque não tem motivo para isso. Todas as palavras têm sílaba tônica. Nem todas as palavras têm sílaba gráfica. Então, vamos lá. Pensando em acentuação gráfica, a palavra pode ser oxítona, quando é acentuada a última sílaba. E como é que nós contamos, pessoal? Sempre da última sílaba, lá no final da palavra, para a frente da palavra. Nunca ao contrário. Circunflexo. Oxítona, paroxítona. A palavra circunflexo é paroxítona e não leva acento, porque a regra que acentua as paroxítonas não permite acentuar paroxítona que termine em O. Vamos lá. Então, toda vez que eu tiver uma palavra cuja última sílaba seja acentuada, eu falo de uma oxítona. Então, vamos lá. Fica aí, depois eu pego.
Fiz um minuto de silêncio em homenagem a alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para a gente homenagear, tá, pessoal? Aquele minuto de silêncio. Deixa eu ver se abaixando aqui eu não desligo o microfone. Ok, vamos nós. Vocês repararam que eu coloquei 5 palavras aqui no quadro para identificar o que são as oxítonas. Eu olho para a palavra, verifico a situação da última sílaba delas para saber se eu acentuo ou não. Então, regra para a oxítona. Vamos devagar, pessoal. Respira fundo. Para você que disse, eu nunca entendi essas regras, a hora é agora. De um jeito fácil, nós vamos aprender. Então, lá. Respira fundo e vamos. Dizemos que acentuam-se as oxítonas que terminem em A, E, O, em, ens. Ó que delícia. Mas, professora, lá estava escrito cajás. Há muitos pés de café, então, cafés, giló, gilós. Por aí vai. Se eu colocar S nessas mocinhas, não muda nada, tá, pessoal? O S entra ali e não muda a classificação da acentuação. Tudo bem? Vogal A mais S, idem. Vogal E mais S, idem. Vogal O mais S, idem. Então, vamos lá. Toda vez que eu observar a palavra e a última sílaba terminar em A, eu acentuo. É regra das oxítonas. Cajá, manda uma outra aí. Café, manda uma outra aí. Giló, manda uma outra aí. Ninguém, parabéns. Então, se no lugar de cajá, eu disser guará, guará tem acento. Vou melhorar. Guaraná, a sílaba forte termina em A. Café, José, termina em E. Cipó, igual a Giló. Cipó, dominó. Vocês viram que a última termina em O e é forte? Manda acento, galera. É obrigatório. Nada de, se eu quiser. Não tem essa. Obrigatório. Ninguém. Alguém. Vamos lá. Porém. Olha que delícia. Terminou em. E esse em é forte. Acentua. Porque é oxítona. E tem que ser acentuada. Porque também faz parte da regra. Parabéns. Há outros poréns. Acentua. É NS. Forte. Acentua. Sem medo. É a regra. Última sílaba. Forte. Acentuo. Se terminar em A, E, O, em, ens. Aí, olhem para cá. Eu escrevi essa palavra aqui, ó. Saci. Pessoas lindas do meu coração. A palavra saci tem a sílaba tônica onde? Na oxítona ou na paroxítona? Pam, 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 pam. O reloginho fazendo tic-tac. Por acaso você pronuncia saci? Olha, eu vi um saci pulando por ali. Não! Você diz, eu vi um saci. Se você diz que viu um saci, você diz que essa palavra é oxítona. Então, vamos lá. Vamos mandar um acento em saci, não é? Não! Professora, mas saci não tem a última sílaba forte? Não é uma oxítona? É, mas a regra, meu amado, diz que eu só posso acentuar se for oxítona que termine em A, não é. Que termine em E, também não. Que termine em O, não deu. E mais o em, o ens. Se não deu, queridos, é oxítona? É, porque a sílaba tônica está aqui. Mas não pode ser acentuada. Porque só acentuo aquelas que fazem parte da regra. A regra é clara.
cajá, café, jiló. A, E, O. E não se encaixa na regra. Pelo amor de Deus. Se vocês olharam na internet, naquele site que eu não vou dizer o nome, mas todo mundo sabe que qualquer um pergunta e qualquer um responde, não tem nenhum técnico, nenhum conhecedor, nenhum estudioso, tá? E vai dizer que isso aqui está acentuado. Isso que vocês entenderam mesmo. A vontade é vontade. Não posso. Eu trabalho com regra. Você tem que trabalhar com regra. Na hora da prova, professor, eu pensei. Você não vai nem falar com a banca. Ninguém vai te ver. Você tem que acertar, porque a regra te defende. Lembra, gramática significa lei que rege as questões da língua portuguesa. E a gramática não permite acentuação em sílabas oxítonas terminadas em I, nem em U. Tudo bem? Vamos lá. Oxítonas, me livrei. Vocês vão embora, tá? Oxítona, tchau, um abraço. Todo mundo entendeu. Espera um pouquinho, só um minuto. Por que é que eu não posso falar? Vou apagar aqui, tá, pessoal? Por que é que eu não posso falar que essa acentuação é monossilábica? Pessoal, quantas sílabas eu tenho ali? Pelo menos 2, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Tá? Eu tenho essa mesma regra, perdão. Eu tenho uma regra parecida com essa que serve para os monossílabos. Mas aí nós vamos falar de divisão silábica, nós não falaremos sobre acentuação. Então, olha só. Eu tenho chá, eu não vou colocar nem título ali, tá? Chá, eu tenho fé, eu tenho nó. Mais S, mais S, mais S, tá? Então, esses aqui são chamados de monossílabos. Tudo bem? Vocês viram que a regra é parecida? Ó, A, E, O, mas não tem o EN, não tem o ENS. Tudo bem? Nesse caso aqui, eu não posso dizer que a palavra é oxítona. Por quê? Eu só tenho uma sílaba. Então, nós vamos chamar esse povinho aqui de monossílabo. A regra é parecida, mas para ser oxítona, eu tenho que ter mais de uma sílaba. Se eu tenho uma sílaba só, eu tenho monossílabo. Tudo bem? Então, vou apagar ali, só para demonstração. Foi, hein? Segunda regra fala sobre as paroxítonas. Botei no singular lá, vai singular aqui. Paroxítona tem a sua sílaba forte na antepenúltima. Droga, não esquece. Na penúltima, tudo bem? Repetindo. Para se classificar como paroxítona, eu tenho que ter a sílaba tônica na penúltima sílaba. Se for na última, eu tenho oxítona. De lá atrás para frente, se eu tenho a penúltima, eu vou trabalhar com as paroxítonas. Então, paroxítona, penúltima sílaba é a tônica, ok? Exemplo. Aí nós vamos demorar um pouquinho. Essa é a única das 3 classificações de acentuação gráfica, é a única que tem uma regrinha chata. Nós precisamos memorizar, nós precisamos praticar a classificação e as letras terminais de cada uma dessas palavras, tá bom? Então, vamos lá. Para eu observar qual das paroxítonas, lembra de casamento? A palavra casamento, que estava aqui agora há pouco, é paroxítona. Casamento é paroxítona, mas não pode ser acentuada porque a regra não permite. E eu já falei isso com vocês. Vamos verificar agora como é que acontece. Acentuarei todas as paroxítonas que terminem em PS. Aqui são palavrinhas esquisitas, tá, pessoal? Bíceps, fórceps e por aí vai.
Bíceps é um músculo que está aqui, tá? Vocês aí se ajeitem. Bora lá. Olha que palavra horrorosa. Bíceps. Ô, professora, tem alguma coisa errada. Os alunos que não assistiram a essa aula vão ter essa dúvida certamente. Como é que se divide esse trem? Vocês, alunos aqui do Cidade, do curso Cidade, não terão mais essa dúvida. E de hoje para sempre, nunca mais haverá essa dúvida. Presta atenção por quê? Vocês já sabem como é que se faz a divisão silábica. Posso, pessoal de casa, dizer que essa palavra se divide em 3 sílabas? Esse PS aqui jogado lá, as traças, sozinho? Não. Vocês aprenderam aqui no Cidade que nós, para fazermos uma sílaba em língua portuguesa, precisamos de uma vogal. E qualquer consoante que esteja solta por aí tem que ficar pendurada a vogal, senão ela não faz sílaba. Vamos nós. Eu digo bi. E o resto, o que eu faço, pessoal? Eu vou lá, ó, C, bonitinho. Esse P está agarrado a alguma vogal? Está a vogal que vem antes dele. Esse S poderia estar agarrado a uma vogal que vem depois. Estão lembrados? Mas tem vogal depois daqui? Se a palavra termina aqui? Não tem. Então esse S também se gruda aqui, professora? Hein, professora? Gruda. Por quê? Está todo mundo pendurado em que letrinha? Na letra E, que é a nossa vogal. E não cai, professora? Não cai, não. Por que não cai? Nós escrevemos em cima de uma linha. Eu inventei isso agora, esquece, bobagem. Tá, então não cai ninguém, está todo mundo em cima desse E, bonitinho. Olha aqui, ó, bíceps. Então, quantas sílabas tem essa palavra? 1, 2, ou 1, 2. A contagem não importa. Eu não sei quem está jogando agora não, mas provavelmente gol, hein? Eu estou escutando fogos aqui ao redor. Tomara que seja o Flamengo. Qualquer um que esteja aí, fique tranquilo. Eu torço pelo time de todo mundo, menos para o Vasco. Se tiver algum vascaíno aí, ó, fica à vontade. Gente, olha aqui. Eu tenho bíceps. Vou contar de trás para frente, porque só assim eu consigo classificar oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Eu posso contar as sílabas da minha palavra daqui para lá ou de lá para cá. Ah, essa tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 10. Não importa. O que eu preciso observar na hora da classificação? Oxítona, última. Paroxítona, penúltima. Então a palavra bíceps é uma paroxítona e é acentuada porque termina em, olha aqui pessoal, que lindo, ó, PS. Guarda isso na sua memória e no seu caderno também, tá? Aí apareceu lá na palavra, ó, apareceu na prova essa palavra aqui, ó, forceps, ou ela veio sem acento. E aí a pronúncia lá, forceps, o que você faz? Opa! Termina em PS. E tem a sílaba anterior, ó, a sílaba anterior como tônica. Então tem acento. Acento facultativo ou obrigatório? Obrigatório. Para qualquer palavra, se você achou aí uma palavra esdrúxula, horrorosa, mas que seja formada desse jeito, com PS no final, e que tenha a penúltima sílaba tônica, pode acentuar, amiguinho, tríceps. Pode acentuar, amiguinho, que vai dar certo, a gramática é lei. Primeira regra, então, das paroxítonas já foi. Pensei que alguém havia adentrado. Também, pessoal, as terminadas em Mentira. É? Álbum. Aí eu vou escrever em vermelho aqui, ó. Rapidinho, tá? Não confundam álbum com algum. Preste atenção. Para nós dizermos que
acentuaremos a palavra álbum, nós precisamos observar, em primeiro lugar, a terminação dessa palavra. Ela termina em um. Há uma possibilidade muito grande, olha aqui, ó, de acentuá-la, ok? Como é que se pronuncia? Álbum ou album? Álbum, muito bem, você que falou álbum, tá certo. Se é álbum, é a última ou a penúltima sílaba forte? Penúltima, professora. É isso aí, manda acento nela. Por quê? A regra diz que toda palavra terminada em um, que tem a sua sílaba, perdão, a sua penúltima sílaba tônica, tem que ser acentuada, porque terminou em um. Agora, olha aqui. Eu peguei a palavra algum. Vamos ver se a gente acentuou ou não. Palavra algum também termina em um. Show de bola. Mas eu digo algum ou algum. Algum é regra das oxítonas. Algum. A sílaba gum, que não é aquele jogador, mas a sílaba gum é forte. E lá na regra das oxítonas, nós não temos acentuação em um. Temos acentuação em. Lembra? Alguém, ninguém, porém, não tem em um. Então, a palavra algum é oxítona e não tem regra de acentuação. Então, vai ficar assim mesmo, algum. A palavra álbum, olha lá, essa é tônica, essa é tônica. A palavra álbum tem a sua sílaba tônica na penúltima. E termina em um. Então, aqui na penúltima, eu mando o acento. Álbum. Show de bola? Tenho certeza que entenderam. Aqui, inclusive, está a regra das oxítonas. Ó, tem o em, mas não tem o um. Viram? Embora seja oxítona, não posso acentuar. Porque eu vou olhar lá nas regras, não tem. Tem em. Não tem um. Então, não posso acentuar. Não posso acentuar. Pronto. Vamos lá. Também acentuo as terminadas em L. Pessoal, desculpa aí se eu sair da ordem. É porque não dá para memorizar na ordem perfeitinha aí, tá? Eu vou, à medida que as lembranças vão surgindo, nós vamos, então, colocando. Eu tenho aquelas terminadas em L. Se você tem uma palavra terminada em L, cuja penúltima sílaba é tônica, acentua. Então, nós vamos. Essa não serve para agora, depois. Aqui, pessoal, eu disse fácil, eu disse fóssil. Quando pronunciei essas palavras, eu achei essa aqui como tônica. Fácil, fóssil. Achei essa tônica. Tudo bem? E aí, se a tônica está na penúltima e a palavra termina em L, obrigatório o acento. Então, fácil com acento, fóssil com acento. Por quê? Todas as paroxítonas, penúltima sílaba, todas as paroxítonas terminadas em L têm a obrigação de serem acentuadas. Todas serem acentuadas. Terminadas em I. Fazer uma brincadeirinha aqui. É a mesma palavra, tá, pessoal? É só para mostrar para vocês, me lembrei agora. Ó, palavras terminadas em I. Olha lá. Aqui, ó. O que aconteceu aqui, professora? I mais
S. Então lembra, tá aqui. Olha aqui, ó. Eu coloquei vogal mais S, ó. Vogal mais S. A regra não muda. Se for um S, a regra não muda. Então vamos lá. Para a palavra táxi, eu verifico. Onde é que está a tônica quando eu faço a pronúncia? Táxi. A tônica está na penúltima. Como é que fica isso? Nosso tempo está acabando, que pena. Táxi, como é que fica isso aqui, pessoal? Ó, a penúltima é tônica e termina em I. Quando acontecer isso, vamos mandar o acento. Táxi. Por que o acento está aqui na paroxítona? Porque a regra diz que é obrigatório acentuar paroxítonas que terminem em I. Eu coloquei táxi. Vou trocar a palavra, ó. Essa todo mundo conhece. Por que a palavra lápis tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em I mais S. Tem gente que não entende, mas por que lápis? Lápis é uma paroxítona e é terminada em I mais S. Lembra que eu coloquei uma palavra igualzinha a essa aqui? Com S? Era só para que vocês pudessem visualizar. Agora eu coloquei uma outra palavra. Uma palavra diferente. Ó, regra idêntica. Tem um S ali, não muda nada. Paroxítona acentuada, terminada em I. E quando é Conceição, uma ova. Conceição, eu me lembro muito bem. Vamos lá. Quando eu termino em vogal, eu mando um S e a regra não muda. Show de bola. Vamos, deixa eu ver se eu consigo aproveitar esse tempo. Não quero correr para não desesperar ninguém. Aqui vai entrar a mesma coisa do saci, ó, pessoal. Saci não pode ser acentuado, por quê? Porque na regra não se permite acentuação em I. Olha lá, viram? Vamos nós. N. Vou passar lá para o outro lado, porque não vai ser possível fazer tudo aqui. Gente, tem umas palavras aí na química. É na química? É na química. Tem umas palavras na química que são loucas. Química é um negócio para louco, né? Então, as palavras na química que são loucas. Então, vocês têm próton, ânion, cátion, sei lá mais o que é. Próton, olha aí, ó, que lindo. Ânion, cátion, íon, sei lá o que mais. Se for em física, esquece, porque eu sou ignorante nas exatas. Então, vamos lá. O que acontece? Toda vez que eu tenho uma palavra terminada em N... E aqui pode ser um Szinho, prótons, tudo bem? Íons, ânions, cátions, tudo bem. Terminou em N, eu verifico se a tônica, não é essa caneta, eu verifico se a tônica está na penúltima. Se estiver na penúltima, vai acento. Próton é acentuado porque é uma paroxítona, acentua na paroxítona, porque ela termina em N, tudo bem? Acentua a paroxítona terminada em N. Próton, ânion, cátion, íon e sei lá mais o que. E não me pergunta porque eu não sei mesmo. E não sei e não quero nem saber o que vem em química. É coisa de maluco, coisa de maluco. Chose de louco. Vamos lá. Terminadas em R, pessoal. Quase que esqueci. As paroxítonas terminadas em R. Você tem repórter. Tem revolve. Não fala revolve, senão escreve errado, tá? Tem revolve. Olha lá, gente. Repórter e revólver. Ó. Eu verifico a palavra. Olha que interessante. Essas palavras são trissílabas, ok? São 3 sílabas para compor uma palavra. E, diferentemente do que eu estava usando só dissílabos. Olha que interessante. Eu tenho 3 sílabas contadas de trás para frente. Eu tenho 1, 2, 3, ok? Mas, vejam só. As palavras terminadas em R...
que tem uma sílaba tônica na paroxítona são acentuadas. Vamos ver. Quando eu digo repórter, qual das 3 sílabas é a mais forte? Revólver. Qual é a mais forte? Aqui. Portanto, se a tônica estiver na penúltima sílaba e a palavra terminar em R, eu venho aqui na penúltima sílaba, e faço a acentuação gráfica. Eu tenho acentuação tônica e eu venho fazer a gráfica porque a regra me obriga a fazer dessa maneira. O que acontece aí, pessoal? Tem uma regrinha de ouro, uma coisinha nova, que apareceu para nós a partir da nova ortografia, que determina o seguinte caso. Vamos lá. Não era para dizer isso agora, mas eu vou precisar. Existe uma regra, com o advento da nova ortografia, que diz que nós não podemos, olha aqui, não podemos acentuar os ditongos abertos, ei e oi. Então, abre uma chave, um colchete aí, uma chave. Abriu aqui. Não acentuo mais o ei e não acentuo mais o oi quando caírem na paroxítona. Mei, caiu na paroxítona esse ei, não foi? Então, tecnicamente, essa palavra não poderia ser mais acentuada pela regra que aboliu o acento gráfico nos ditongos abertos ei e oi na paroxítona. Então, vamos lá. O que são isso aqui, professora? São os ditongos. Que tipo de ditongos são? Abertos. E a regra diz, abertos. A regra diz que não podemos acentuar. Se eu tiver a palavra assembleia, não posso acentuar. Já trabalhei com ela hoje. Ideia, ok? Heróico, não posso mais acentuar. Mas olha a pegadinha que acontece em alguns concursos. Presta atenção. A palavra Meyer não poderia, vamos devagar, presta atenção em mim. A palavra Meyer não poderia ser acentuada de acordo com a regra dos ditongos abertos, ei e oi, nas paroxítonas. Show de bola. Mas a gramática também nos obriga a acentuar as palavras terminadas em R, quando na paroxítona. Aí eu vou dizer para vocês, essa palavra, nos concursos, obrigatoriamente acentuem, não importa de que maneira a questão veio redigida. É uma pegadinha para induzi-los ao erro por conta da presença do ditongo aberto. Não caiam nessa pegadinha, porque a regra determina que eu continue acentuando, porque termina em R. Grosseiramente, deixa eu dizer para vocês o que aconteceu aqui, ó. A palavra Meyer, grosseiramente, pelo amor de Deus, isso não está na gramática. Tinha 2 acentos. Ah, essa professora é louca. Não, era um acento só, mas por 2 motivos. Você poderia dizer que acentuou por causa do ditongo, ok? Aberto na paroxítona. E você podia dizer que acentuou por causa do R na paroxítona. Show de bola? Aí o que a gramática fez conosco? Determinou que, da mesma forma como eu não acentuo baleia, que tem um ditongo, mas é fechado, e todo mundo sabe que a palavra é baleia, eu também não acentuo o ditongo aberto. Todo mundo sabe que é assembleia. Você não diz, eu vou a uma assembleia. Ou então, nossa, eu estava lá no mar e eu vi uma baleia linda. Não se diz isso. Então, não há necessidade, de verdade, não há necessidade desse acento. É ditongo aberto ou fechado, está ali na paroxítona. Se não tem em um, não tem no outro. Show de bola. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, na minha mente? Ditongos abertos, não posso mais acentuar. Que lindo! Então, acabou o acento da palavra Meyer?
Não. Por quê? Lembra? Eu podia justificar por uma regra ou pela outra. A outra regra ainda está valendo. Então, a palavra Meyer, que aparece na prova, ou a palavra Geyser, que aparece nas provas, continua sendo acentuada, porque termina em R. Ó, dica de ouro, hein? Guarda isso. Dica que só a cidade dá para você. Lá vamos nós. Palavrinhas terminadas em R, cuja tônica esteja na paroxítona, acento obrigatório e não tem conversa. Ô, gente, um minutinho só. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou me despedir de vocês por hoje. Espero que tenham gostado dessa aula e gostaria de contar com vocês e também com as perguntas. Então, ó, mantenha o foco no estudo. Vamos estudar pesado, a prova chega rapidinho. Você fala assim, ah, mas a prova é só no mês tal. A prova chega rápido, tá? Quanto mais praticar, quanto mais você estiver exercitando, melhor. A gente amplia os nossos horizontes e também as dúvidas que surgirem, nós vamos sanar antes do momento em que você realmente precise lançar a mão desse conhecimento, ok? Vamos continuar até fechar o nosso horário. Falta pouquinho da regra das paroxítonas. Na aula seguinte, nós continuamos de onde paramos. Então, vamos lá. Palavras terminadas em X. Ah, é? É? Nós temos algumas palavras terminadas em X e que fazem a tônica na penúltima sílaba. Eu não digo tórax, eu digo tórax. Quando eu digo tórax, eu tenho aqui, ó, a minha tônica. Ó, última letra é X. A tônica não está na última, está na penúltima. Estando na penúltima, paroxítona terminada em X, o acento é obrigatório. Deu tempo, Flor? Deu tempo. Gente, ó, um beijo, até a próxima.